Graças a Deus. Mais uma vez de volta aqui no canal para falar uma palavra importante da parte de Deus a todos. Antes, eu queria pedir a você que entrou aí porventura, tomasse aí um copo de água, um azeite, uma peça de roupa, uma fotografia de alguém que você desejasse apresentar, que daqui a pouco vamos falar com Deus. E certamente Deus vai fazer a sua obra, Deus vai tocar, transformar, curar, libertar, porque esse é o propósito da palavra de Deus. Jesus disse que ele veio dar vida e vida em abundância, Mas o diabo, o ladrão, como a Bíblia descreve, ele não perde tempo. Ele veio somente para roubar, matar e destruir. Esse é o papel dele. E eu venho trazer uma palavra de Deus, nesta manhã. Ela se encontra aqui no livro de Salmos, no capítulo 40. No capítulo 40 é um salmo bastante conhecido, salmo um dos mais conhecidos, Mas ele fala muito forte ao nosso coração. Davi deixa aqui um salmo de Davi, uma receita. Davi deixa uma receita para que possamos alcançar, como diz, a misericórdia de Deus, para que o nosso clamor, a nossa oração venha poder, como diz, atrair Deus até nós. Davi era mestre nisso, porque ele foi escolhido pelo próprio Deus. Ele era um rejeitado, dá para entender como Deus o escolheu, rejeitado até pelos seus, mas, como diz, acolhido por Deus. Deus já observava, Deus já o guardava, Deus já estava de olho, na sua fé, na sua forma de louvar, na sua forma de apresentar sua oração a Deus, com certeza. E olha o que ele fala aqui, Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu estou com uma versão aqui um pouco diferente, mas tem uma outra Bíblia, uma outra versão que eu gosto muito, que fala assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Essa é um ponto muito forte, sim, porque quem nunca esperou algo, Quem nunca esperou algo? Todo mundo espera, mas será que todo mundo alcança o que espera? Tem êxito no que espera? Com certeza não. Com certeza não. Poucos, é bem sucedido na sua espera. É bem sucedido. E a diferença está na forma de esperar. Porque uma coisa é esperar, outra coisa é esperar confiantemente. O que é esperar confiantemente? É contar com aquilo que espera. É ter certeza naquilo que você espera. O livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, ele fala que a fé é a certeza absoluta daquilo que se espera e a convicção de fatos que não se podem ver. Isso é fé. Porque se você vê, se você pode tocar, não é fé. Mas aquilo que está dentro apenas de você, ainda que todo mundo ache que você é um doido, é um louco, vai acontecer. Porque Deus, ele procura a fé nos seus filhos. Ele não procura outra coisa. Ele procura a fé. Quando
ali o centurião, ele sai em busca da ajuda de Jesus, que o seu criado estava muito doente, horrivelmente endemoniado, diz a palavra, e ele disse assim, que ia curar aquele servo dele. Mas ele disse, eu não sou digno que você entre na minha casa, mas manda com uma palavra e meu servo será curado. Ou seja, manda uma benção com a palavra. Olha a fé que ele tinha. Eu não preciso que ele vá até a minha casa, mas se ele disser uma palavra, eu sei que acontece. Será que nós temos crido na palavra de Deus dessa forma? Porque muitos esperam reclamando, né? Murmurando, né? E a murmuração é uma das causas de você não receber. Outros esperam xingando até, esperam, como diz, duvidando, vamos ver se vai acontecer mesmo, vamos ver se isso é verdade. Com certeza não vai acontecer. Mas olha o que acontece quando você espera com paciência, ou seja, confiantemente. E ele se inclinou para mim, ou seja, Deus dos céus baixou os ouvidos para ouvir a oração de Davi. Se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, né? Tirou-me de um lago horrível, de um lamaçal de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, né? Tudo porque ele esperou confiantemente. Quando se espera com confiança, né? Deus ele se inclina, né? Acho que é o Salmo 113 mesmo que está escrito assim: quem é semelhante ao nosso Deus, que se inclina para ver o que se passa na terra, nos céus e na terra. Quer dizer, o céu dele está acima, que ele se inclina para ver o que passa nos céus e na terra. Quer dizer, se ele acha alguém, tipo assim, com confiança, ele vai se inclinar para aquela pessoa e vai mudar a história daquela pessoa. E vai transformar a história daquela pessoa. A situação do salmista aqui, ele estava num lamaçal horrível, na lama. Alguém na lama está num bom lugar? Com certeza que não. Na lama significa estar enfermo, está com as portas fechadas, está com o casamento arruinado, está com a família dividida, está com guerra por todos os lados. Isso está na lama, né? Isso muitos se perdem na hora da espera, porque se espera, né, de forma não com confiança, o que vai acontecer? Você vai se frustrar ou se conformar, né? E daí? O algo novo, a resposta de Deus não vai acontecer. Quantas pessoas estão décadas dentro de uma igreja ouvindo um Deus só de ouvir falar, um Deus só que existiu no passado, um Deus que só curou no passado, que só transformou no passado, e a vida é uma derrota, é um conformado, né? É um conformado. E nem certeza da salvação tem, essa realidade. Dizem que tem, mas não tem não. Porque o fato, por exemplo, se nem aqui na terra você consegue ter fé para conseguir algo, imagina nos céus. Por isso que as pessoas morrem de medo de morrer, porque não tem certeza na salvação. E a salvação só se conquista pela fé. Sois salvos, como disse o apóstolo Paulo. Né? E continuando aqui, ó, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de adoração ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Quer dizer, aquele louvor, aquele grito de socorro, me ajuda, me tira dessa, agora é diferente, é de adoração a Deus. Por quê? Porque ele confiou e agora ele estava testemunhando que outras pessoas iam ver o seu testemunho e adorar a Deus. Será que alguém, ao olhar para nós,
tem adorado a Deus? Tem dito Deus é com aquele irmão, com aquela irmã? Será que que as pessoas têm olhado para nossas vidas e visto, enxergado Jesus Cristo? Ou tem visto um derrotado, um fracassado? Ou tem dito, se for para servir um Deus desse, eu não vou servir? Porque Deus é diferença. A Bíblia fala no livro de Malaquias que haverá uma diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Se você ler aquela história um pouco antes, estava um povo ali, como diz, revoltado, dizendo que adianta ter nos servido tanto tempo e nada tem acontecido. Nós temos por felizes aqueles que são ímpios. Eles tentam o Senhor e escapam. Ou seja, eles não estavam vendo nenhuma mudança na sua vida. Mas por quê? Porque não confiavam na palavra de Deus. Confiavam em tudo, menos na palavra de Deus. E assim as pessoas, confiam no advogado, confiam no médico, confiam nesse, naquele, confia até no papagaio, quem sabe, mas menos na palavra de Deus. Deus sempre em último lugar, E quando vê, por exemplo, uma manifestação de milagres, muitos ainda dizem, é o diabo que está fazendo aquele. É o diabo que usa aquele irmão, que usa aquela irmã. Veja que Jesus passou por isso, Mas aqueles que eram de Deus, o que eles falavam? Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Este modo de falar não é de demoniado. Pode um demônio ressuscitar os mortos? Porque se Jesus mesmo falou, se o demônio, se Satanás levantou para expulsar ele mesmo, para curar as pessoas, então ele mente. O reino dele está dividido. O reino dele está dividido. Não subsiste. Porque só vai para frente quando há acordo, quando há união de pensamentos, há intruso, a concordância. A palavra diz que onde duas ou mais pessoas concordarem a respeito de qualquer coisa aqui na terra, será concordado no céu. Isto é o evangelho que eu creio. Isto é o evangelho que eu aprendi a confiar. E fala bem-aventurado aqui no versículo 4, Salmo 40, o homem que põe no Senhor a sua confiança. Bem-aventurado, perdão, me atrapalhei aqui. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem se desvia para a mentira. Você vê que quem põe a confiança no Senhor, não diz que põe, põe de verdade, o problema não permanece muito tempo nele. Não permanece. Sabe por quê? Porque a sua confiança, o seu socorro, a sua resposta, ela não vem de homens. Ela vem daquele que fez os céus e a terra. Daquele que pode todas as coisas. Agora há pouco eu estava meditando numa palavra que quando prenderam o apóstolo Paulo e Silas por ter libertado uma jovem, quem olhou para aqueles homens no início, que estavam presos, açoitados, amarrados, quem sabe olhava, ali está um derrotado, ali estão dois derrotados, dois fracassados. Mas a palavra de Deus diz ali no livro de Atos que enquanto eles louvavam, oravam ali na prisão, mesmo daquela forma, e os outros presos escutavam, diz que tremeu o alicerce ali. E caíram-se a cadeia de todos, abriram-se todas as portas. Agora aquele carcereiro que estava a ponto de tirar a vida porque tinha recebido ordem para guardar aqueles homens, e aquele carcereiro imaginava que eles tinham fugido por causa do terremoto que Deus causou,
estava desembainhando a espada para tirar sua própria vida. Mas Paulo disse, não faça nenhum mal, que estamos todos aqui. Agora aquele homem estava dizendo, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Ou seja, o quadro se reverteu. Né? O anjo do Senhor foi lá e abriu as portas. Quando você põe a confiança de verdade em Deus, as portas se abrem para você. Na área familiar, as portas se abrem. Na área financeira, essa causa que está amarrada na justiça, quem sabe. As portas se abrem, liberta você, quem sabe, de vício, liberta do ódio, da mágoa, liberta de toda a mazela do inferno e põe você, né, para triunfar. Portanto, espera em Deus. Tem um hino que fala assim, por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus. Espera em Deus. Em quem vamos esperar, se não na palavra de Deus? Até mesmo Jó, que esperou tanto, se você ler a história de Jó, ele chega a confrontar com o próprio Deus. Mas quando Deus fez umas perguntas, ele ponhou a mão sobre a sua boca e disse, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Sabe o que é isso? Ele entendeu que ele ainda era um projeto de Deus, um plano de Deus. E ele fala, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Quantas são as pessoas que conhecem a Deus só de ouvir falar, mas nunca experimentou, nunca teve uma experiência? Nunca teve uma experiência com Deus. Né? Eu já vi milagres extraordinários na minha vida, na minha casa, na minha família, em todos os meus caminhos. Eu já vi, tipo assim, dinheiro aparecer ali junto com aqueles que eu tinha guardado. Eu falava, Senhor, eu estou apertado esse mês. E eu creio, o Senhor multiplicou pães e peixes, o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor derramou o maná do céu, tirou água da rocha. Eu não quero só ler essa história, Deus, eu quero ver na minha vida. E apareceu ali. Não sei de onde veio. Você acredita se você quiser. Se você não quiser, você fica à vontade. Mas apareceu. Já umas 2 ou 3 vezes. Porque Deus disse, Jesus disse, né? Tudo é possível ao que crê. Eu tenho milagre de ressurreição dentro da minha casa. Ressurreição. Deus ressuscitou a minha filha no ventre. E hoje já tem 10 anos. 10 anos. Perfeita. Quanto que os fatos, o histórico, os médicos diziam todo o contrário. Mas Deus ressuscitou. Deus ponhou de volta a vida. Porque Ele é Deus. Disse, eu sou a ressurreição e a vida. E aqueles que creem em mim, ainda que morra, viverá. Né? Quando o meu joelho estava estourado, pisando torto, e eu falava, Senhor, onde está o teu poder na minha vida? Né? E Deus mostrava eu caminhando perfeito, eu sapateando. E hoje eu estou perfeito para a honra e a glória do Senhor Jesus. Né? Sinto morto aqui em cima do meu joelho, mas nenhuma dor. Ando perfeitamente. O médico disse que tinha estourado o meu menisco, sei lá o que, esse negócio que tem dentro do joelho. Mas hoje eu sou perfeito, para a glória de Deus. Porque a palavra de Deus para mim não pode ficar só aqui. Ela tem que cumprir. Tem que cumprir. E se essa palavra é verdade na minha vida, se eu creio de verdade mesmo nessa palavra, olhe nela aqui e receba o seu milagre. Receba o seu milagre, Deus proverá na sua vida. Receba a sua cura, receba portas abertas. Receba o que você precisa na mão de Deus. Isso é pela minha fé, em nome do Senhor Jesus. Que a obra do inferno bata em retirada agora. Em nome de Jesus. Eu peço a Deus que consagre essa água, ó Deus. Esse azeite, essa peça de roupa que essa pessoa colocou ao lado desse celular, desse computador.
E ao tomar, você recebe vida. O Espírito Santo entra em você e destrói tudo que não presta na sua vida, no seu coração. E tudo que não presta passa a virar luz. Toda treva se transforma em luz em qualquer área da sua vida. Esse azeite que você colocar dentro de um recipiente será consagrado. Em o nome do Senhor Jesus. A peça de roupa, a fotografia apresentada, né, eu consagro em nome do Senhor Jesus. Né, essa é a palavra que eu deixo para o seu coração. Mensagem que eu deixo para a sua vida. Espera em Deus. Mas espera confiantemente. Que Deus vai se inclinar para você. E vai te ouvir. E vai mudar a sua história. Amém? Queria pedir a você que se inscrevesse aí no canal, se inscrevesse, desse, né, o seu joinha, o seu like, compartilhasse aí o link e comentasse sobre essa palavra. Envie para quem está aflito, para quem está duvidando. Se há um Deus na minha vida, vai acontecer resposta. Em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus, fique na santa paz do Senhor Jesus.